Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou passando por aqui para ajudar vocês na atividade mapa da disciplina de Biologia e Bioquímica. Então, para a realização dessa atividade mapa, você tem que ter em mente dois pontos importantes, que primeiro é a realização do experimento e segundo, responder às questões propostas pela atividade. Então, essa atividade tem um valor de 3 pontos e o prazo de entrega dela é para o dia 22/9. Então, a gente explorando um pouquinho mais o material que foi disposto, a gente tem aqui algumas informações sobre a entrega, padronização sobre a entrega, uma contextualização sobre o transporte através da membrana plasmática, que é basicamente a osmose. Então, aqui ela trouxe para vocês uma constatação bem legal sobre como acontece, um exemplo de reflexão e assim por diante. E a gente chega na parte propriamente dita que tem que ser realizada, que é o experimento. O experimento consiste basicamente de alface, água e sal. Então você precisará de 3 folhas de alface fresca, 3 copos com água e 2 colheres de sopa de sal de cozinha. Então aqui já vai uma super dica que eu tenho para vocês, que é: retire foto de todas as etapas do experimento. Todas as etapas mesmo. Então, você pegou essas 3 folhas de alface no início, já tira uma foto dela e registra início do experimento. Colocou a primeira folha para murchar na geladeira. Tira a foto colocando a primeira folha para murchar na geladeira. E assim por diante, você vai tirando foto de todas as etapas, tá? Eu vou lendo o experimento como ele deve ser feito passo a passo, explicando e vou frisando sobre as fotos, em quais momentos eu estaria retirando essas fotos, tá bom? Então aqui, dando início, né? No dia anterior ao experimento, você deverá pegar uma das 3 folhas de alface, então somente uma das 3 folhas de alface, deverá dispor em um prato e deverá colocar para ser desidratado na geladeira. Lembre-se que essa folha deverá ficar por pelo menos 8 horas na geladeira. Então, basicamente, você vai pegar uma das 3 folhas, colocar dentro de um prato, colocar dentro da sua geladeira e dormir, e no outro dia de manhã retirar uma foto dela, tá? Então, aqui eu tiraria uma foto antes, colocando ela na geladeira, e depois das 8 horas, no dia seguinte, no dia de manhã, tiraria uma foto dela de como ela se encontraria. Continuando, no dia do experimento, então você vai encher os 3 copos grandes, uma quantidade suficiente ali que você consiga visualizar essa folha de alface dentro da água, tá? Numerá-los de 1 a 3. No copo 1, você deverá inserir a folha de alface murcha, então a folha de alface que você deixou passar a noite na geladeira. No copo 2, você deverá inserir uma folha de alface fresca, você acabou de retirar ela ali do pezinho, deu uma lavadinha, colocou dentro do copo. E no copo 3, você deverá colocar 2 colheres de sopa de sal de cozinha e mexer até dissolver. E depois você coloca essa terceira folha de alface. E depois desses 3 copos já preenchidos, já com as folhas de alface devidamente posicionadas, você vai deixar por mais 4 horas em temperatura ambiente para depois realizar a sua análise, tá? Então, basicamente, esse é o início do experimento. Depois, né, que você deixar ali pelas 4 horas, você vai retirar fotos novamente e aí você vai verificar como que essa alface ficou, qual que foi a aparência dela, o que aconteceu com ela, e assim por diante, para daí você chegar na sua parte da sua análise, tá? Descendo aqui, como que você vai dispor essa resposta? Então, basicamente, na questão 1, ele quer saber o que aconteceu com o visual dessa alface. Então, aqui você vai explicar um pouquinho sobre a osmose, como que ela ocorre em uma determinada folha de alface, quais são os efeitos dela. Ela dá uma crocância, ela dá uma aparência de murcha, ela dá uma aparência de hidratada, de desidratada. Então, aqui você vai explicar a sua resposta teórica, tá? Depois, embaixo, ele pede para você inserir a foto. E eu deixei aqui com uma imagem ilustrativa, tá? De como eu representaria ali na foto. Então, você vai colocar a foto, mas umas dicas importantes que eu quero passar para vocês não é simplesmente colocar foto. Você sempre tem que colocar um título nessa imagem e você tem que colocar sempre uma autoria. Como você que está realizando esse experimento, a fonte sempre vai ser o próprio autor.
E o título vai depender do que você quiser colocar, tá? Eu aqui tô dando uma sugestão. Então, na imagem 1, por exemplo, tá? Eu colocaria uma foto antes, como eu já falei pra vocês, uma foto da alface antes de colocar na geladeira, uma foto depois. Mas o que não pode faltar é ali da imagem com os copos, tá? Por isso que eu ilustrei aqui pra você. Então, aqui na imagem 1, eu colocaria início do experimento e uma foto do início. E embaixo, fonte, autor próprio. Ou próprio autor, como você preferir. Numa imagem 2, por exemplo, imagem 2 e o título dela, final do experimento após 4 horas, após o final no término do experimento. Então aqui você pode mudar de acordo com o que você interpretar que seria o correto, tá? E sempre embaixo, próprio autor. E aqui, abaixo de cada foto, eu também colocaria uma descrição. Por exemplo, no copo 1 foi colocado a folha de alface murcha e no final ela ficou hidratada, por exemplo, né? Aí você vai escrever uma descrição aqui de acordo com o que você achar que seria interessante, de acordo com o que você observou, de acordo com a conclusão que você chegou. Beleza? Pessoal, essas seriam as dicas que eu teria para passar para vocês, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou deixar meu WhatsApp aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Então, qualquer dúvida é só chamar que a gente está à disposição para vocês, tá bom? Para auxiliar no que for preciso. Seja dúvidas de como realizar o experimento, o que realmente eu teria que colocar como resposta, formatação e assim por diante. Qualquer dúvida, só chamar. Obrigada, pessoal!